qual o papel da igreja cristã frente aos embates políticos que nós estamos vivenciando? A sua pergunta é muito pertinente. Primeiramente, eu entendo que a igreja não pode ter uma posição político-partidária. A igreja não é um curral eleitoral. O púlpito não é um palanque. Nós não temos voto de cabresto. O povo de Deus deve ser um povo esclarecido. A igreja lida com princípios e com valores. Aí sim a igreja precisa se posicionar. Nós cremos nisso. Nós cremos na família, nós somos contra o aborto, nós somos a favor da valorização do casamento, nós somos a favor de verdades absolutas, nós somos contra a relativização dos costumes. Agora, se um político, se um partido estiver fora desses valores, você não precisa nem dizer, não vota no fulano, não vota no beltrano. Se você trabalha o certo, o errado já está denunciado. A igreja trabalha princípios. Até porque dentro de uma comunidade, nós somos uma comunidade plural. Plural. Não é verdade? Então você tem dentro da sua comunidade, onde você é pastor, pessoas que gostam do partido A, pessoas que defendem o partido B, que defendem o partido C. E se você entrar na política partidária, você vai criar problemas internos graves. Mas se você defende princípios, quem é cristão, crê em princípios. Exato. Em valores absolutos. E essa é a bandeira que nós temos que levantar como igreja, exercendo voz profética. Você nota lá em Romanos 13, que quando Deus institui o governo com duas finalidades. Primeiro, promover o bem. Segundo, coibir o mal. Se o governo inverte os papéis, em vez de promover o bem, promove o mal e coíbe o bem, cabe à igreja se levantar como voz profética. Isso vai custar um preço? Vai custar um preço. Mas a igreja, dizia os reformadores, é a consciência do Estado. Ela não pode se conformar. Ela não pode fazer parte do jogo. Ela não pode se corromper. É por isso que ela não pode se envolver e se miscuir em determinadas alianças para não perder a autoridade de voz profética, de dizer, este é o caminho, seguir. Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, neste domingo, dia 2 de outubro de 2022, acontecerá em nosso país um ato cívico que surtirá certamente grandes efeitos sobre toda a nação brasileira. Eu quero vos fazer lembrar dos tempos em que o povo de Deus, a nação de Israel, não tinha sobre si governantes diretos, mas sim homens delegados por Deus, levantados pelo Senhor na condição de juízes, para julgar a causa do povo. Em 1 Samuel capítulo 8 e o versículo 7 está escrito: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. O povo queria um rei e Deus concedeu um rei ao povo, conforme o povo desejava. E certamente nós conhecemos a história e sabemos qual foi o final deste rei, né? E então, meus amados, nós hoje, em nossos dias, vivemos em um país democrático. E na democracia, o voto é um direito e uma responsabilidade do cidadão brasileiro, né? A que possa este, então, exercer a sua cidadania, mas com responsabilidade. Quando nós damos o nosso voto a alguém, nós delegamos a esta pessoa o direito de nos representar, Então, que o nosso voto seja, no mínimo, responsável, conhecendo de fato quem é o candidato em que nós estamos dispostos e já decididos a votar, quer seja ele para uma cadeira presidencial, governamental quanto ao Estado, ou em uma Câmara Legislativa Federal ou estadual, ou no Senado Federal, que possamos nós ter, no mínimo, a responsabilidade de observar a vida deste. Se ele, de fato, defende aquilo que nós defendemos, porque se ele não defender os mesmos valores, nós vamos, então, aprovar aquilo que nós condenamos, ou aquilo que nós não aprovamos. Portanto, então, neste domingo, que possamos ter a consciência como cidadãos brasileiros, a consciência também como cidadãos dos céus, para que possamos escolher bem,
sob uma orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, com isso, eu quero dizer que todos nós precisamos cuidar, né, do nosso voto, pois ele é muito importante à ordem e o progresso da nossa nação. Que assim seja nesse domingo, dia 2 de outubro de 2022. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na tua casa, na tua presença, para que o teu nome venha ser glorificado, Senhor. Senhor Deus, o Senhor já falou de todas as formas e continua falando neste lugar. Estou entregando no teu altar, Senhor Jesus, meu Pai, o teu ungido que vai ministrar a tua palavra. Que a palavra não seja dele, Senhor, mas que seja do teu Santo Espírito, ó Pai. E que o Senhor venha falar conosco segundo a tua vontade e o teu querer. Renova, Pai querido, e santas forças do teu servo, anda lá, santo ídolo, lá. Faz a tua obra, Pai. Que a obra é tua e o agir é teu, e operando o Senhor quem impedirá. Pai Santo, Pai, que nós precisamos de ti, é através da tua palavra que nós temos vida, força, ânimo para caminhar na tua presença. Pai Santo, Pai, querido, toma ele nas tuas mãos. Já te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Irmãos, agora foi. Como é que você gosta com a paz do Senhor? Amém? Amém. Quero agradecer também aos pastores, né, os irmãos, a família, né, a igreja aqui pela recepção, né, para mim, para minha esposa, para minha filha, né, e agradeço também o convite, né. Hoje eu vou compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos. E já foi orado pela palavra, e se encontra aqui em 1 Samuel, versículo 29. 1 Samuel, versículo 29. Desculpa, irmãos, 20. É capítulo isso? Capítulo. Não, é capítulo 1, né? E versículo 20. Amém? Fala assim: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel.
porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Amém? Pode se assentar, igreja. Irmãos, essa mensagem eu quero falar hoje desta mulher, e queria falar de uma coisa, é um tema, assim, se possível, porque essa mensagem fala muito comigo, falou muito em área da minha vida, uma parte da minha vida, da história da minha vida, da minha esposa. É uma tenda sem o choro de uma criança. Uma tenda sem o choro de uma criança. Agora, Ana aqui, ela estava com o quê? Com o seu Samuel nos seus braços, né? Agora, Ana, aquela mulher que era estéril, agora ela estava com o seu filho no braço. Mas lá atrás, quando se conta a 1 Samuel, que diz que Eucana, né, que morava ali em Itaim, Zofim, ali nas montanhas, e diz que Ana era estéril, e que ali ele arrumou outra esposa por nome Penina. Penina era frutífera, Ana, porém, era estéril, permitida pelo Senhor. Diz que todo ano ele ia ali de Efraim para Siló para adorar o Senhor. Ana ia, ali era o caminho de 2 dias, aquele lugar. Diz que naquele lugar ali eles iam adorar o Senhor, e chegava lá Penina, irritava Ana, e Ana não queria comer da parte do alimento que se completava a adoração, lá em Levítico fala. E ali Eucana ficava triste e falava para Ana: olha, Ana, eu não sou melhor que 10 filhos. E aí vai ser a história quando Ana se derrama na presença de Deus, se humilha, e ela fala que se nascer um filho seria um narizeu separado para Deus. E aonde ela começa a abrir o coração ali diante da Bíblia, a Bíblia diz que ela vai falando com o Senhor, ali abrindo o coração, até que Eli, o sacerdote, a tem por embriagada, e ela fala: Senhor, não me tenha por Belial não, Senhor, sou uma mulher atribulada de espírito. Após ele ali abençoar ela, ali ela já sai diferente. E aqui no versículo 20, passados os dias ali, ela concebeu Samuel. Mas é interessante falar antes deste período aqui, antes deste momento com Ana nos braços, o período de silêncio que essa mulher ficou. O primeiro problema que essa mulher teve foi que ela era estéril naquela época. Pela história dos judeus, genealogia era dar continuidade à história do homem. Porém, naquela época, a mulher era como se fosse amaldiçoada, ela não poder gerar um filho. Ainda mais, ela não podendo, entra Penina na história. Só que aqui é interessante algo, irmãos. Ana não deixava de ir para a casa de Deus. Ana não deixava de orar. Aí você pega a história de Sara, né? Que era Saraia, virou Sara. E aí você vê uma diferença. Sara não orava, mas Ana orava e buscava ao Senhor. Sara, em vez de buscar a presença de Deus, foi arrumar uma egípcia para quê? Para ajudar Deus a cumprir a promessa na família dela, a promessa na vida de Abraão. Mas, irmãos, aquele que persevera em oração, Romanos 12:12, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração, irmãos. Muitas vezes é interessante quando eu e você, quem não já foi no enterro, no velório, algo fúnebre, é interessante que a pessoa passe uma vigília do lado de um corpo de um defunto que morreu com enfermidade, mas não passa horas orando para Deus liberar cura sobre a vida daquela pessoa. O nosso Jesus, ele vai além da medicina, irmãos. Às vezes aceitamos a morte de uma pessoa, mas não oramos pela cura daquela pessoa. É triste. Às vezes a pessoa está do lado do defunto cadáver, mas não faz uma vigília, mas não faz um jejum, mas não persevera em oração, não busca, irmãos. Outra coisa, irmãos, que Ana passou ali, foi interessante, que era caminho de 2 dias. O problema, irmãos, não é a trajetória do caminho, o problema é permanecer nessa trajetória. Imagine, caminho de 2 dias indo ali para Siló, Penina, frutífera, sempre tendo filho e ainda irritando.
nossa vida, a trajetória da fé dessa forma. A gente vem para a igreja e muitas vezes as coisas estão acontecendo na casa do outro. O filho do outro está na presença de Deus. A porta de trabalho está sendo aberta para o outro. Às vezes, para nós, é como nos sentimos pequenos indo na presença de Deus, irmãos. Indo, parece que nada acontece, parece que nada vai adiante. E é interessante que tem muitas pessoas que têm desfalecido na fé por causa que não aguentam o percurso, não permanece no percurso na casa do Senhor. Foi falado nesta noite, Salmos 84, verso 4 diz assim: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no teu templo. Lá no Salmos 84, verso 10 diz assim: preferia eu estar na porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. O percurso, irmãos, o percurso, muitas vezes a pessoa deixa de estar no percurso na casa de Deus. Por quê? Porque quer que a igreja sirva a ela e não ela servir a Deus. Ela quer que o pastor sirva a ela e ela não servir o pastor como ovelha. Então vamos viver nos dias hoje que a pessoa, ela quer, sabe ser o quê? Ela quer ser bajulada, ela quer do jeito dela, né? E às vezes a pessoa deixa o percurso da fé de estar na presença de Deus por causa da continuidade do percurso. A pessoa vai parando, a pessoa vai estacionando. Mas Jó disse, irmãos, lá em Jó, que ainda que a árvore esteja cortada junto às águas, irmãos, ela frutificará, ela vai crescer novamente. Aleluias. Muitas vezes eu e você está no percurso da fé. As pessoas olham pela aparência, olha a minha história na tua casa, mas irmãos, não sabe que quem está escrevendo a minha história e a tua história é o autor de todas as histórias. Muitas vezes a pessoa passa em frente ao ministério, em frente à igreja já tem poucas pessoas, ali tem muito, irmãos. Deus nunca dependeu de quantidade de multidão para fazer milagre. Deus só dependeu de um coração quebrantado na presença dele, um coração determinado, como foi falado nesta noite. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome. Às vezes você entrou aqui nessa noite pensando em parar, o celeiro está vazio. Parece que as suas promessas é vir na igreja e às vezes você está empurrando com a barriga. É assim mesmo, muitas vezes na nossa vida. Nada acontece, é um silêncio. Eu não vejo a voz de Deus, eu não vejo mais uma profecia. Eu estou desfalecendo a minha fé, eu estou parando. Provérbios 24, 10 diz assim, ó: se te mostrares rosto no dia da tua angústia, a tua força será pequena. José 1,9 diz: não te mandei eu? Esforça-te e tens bom ânimo, não pares, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isaías 41:10: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com uma destra da minha justiça. Era estéril, mas ia para a casa do Senhor. Nada acontecia, mas ia orar na casa do Senhor. Para ninguém era como se ela fosse amaldiçoada, nada ia acontecer para a Penina, mas ela ia para a casa do Senhor. Irmão Lazar, um dia ele começou a comparar a vida dele, porque era uma levita e servia tanto tempo ao Senhor, mas no dia que ele entrou no santuário, as escamas dos teus olhos caíram e ele viu o final do ímpio. O caminho da fé, irmãos, não é para qualquer pessoa, não. Às vezes você quer vitória, irmãos, tua oração é de 10 minutos. Às vezes você quer vitória, tua oração é de 30 minutos, irmãos. Daniel, irmãos,
Daniel 6,10. Quando o decreto foi acontecer, o decreto, Daniel entrou no seu quarto, foi orar, não fechou a janela, porque o homem que tem intimidade com a janela do alto assim, ele não precisa fechar a janela da terra. Pode vir, pode mandar os decretos. Aqui vocês vão preparar o leão da terra, mas eu tenho intimidade com o leão da tribo de Judá. Ele é comigo. Orava como dantes, buscava como dantes, intimidade. Aí eu e você tem uma área que está estéril, irmão, e você quer resolver, sentindo tristeza, sou coitado, desce, irmão, no pó, algo vai acontecer, irmãos. Daniel, 21 dias, não é que ele fez campanha, não, é porque enquanto as respostas não chegassem, ele estava de joelho, porque ele sabe que o Deus dele tem resposta, porque o Deus dele, ele fala, irmãos. Percurso. Outra coisa, irmãos, lá com Abraão, outras pessoas, Deus fez promessa, falou: vou te fazer pai de multidões. Mas com Ana ele não falou, não. Vou abrir você não vai ser mais mulher estéril. Não, a gente sabe que ela é estéril por Deus, porque a Bíblia fala aqui. Então, irmãos, tem promessa que não é falada. Tem promessa que só vai acontecer quando for entregada. A promessa de Ana, a parte estéril dela, foi quando ela entregou para o Senhor. Como foi falado nesta noite, Deus não emenda pano novo em veste velho, porque a altura fica maior. A pessoa não entrega o caminho para Deus, como que Deus vai brilhar o caminho desta pessoa? A pessoa não entrega a casa para Deus, como que Deus vai arrumar a casa? A pessoa não entrega o casamento para Deus, como que Deus vai mudar o casamento? A pessoa não entrega o espiritual para Deus, como que Deus vai tratar o espiritual? Entrega, irmãos. Ela entregou. Aí Deus começou a gerar o Samuel. Aí começou a brotar o Samuel, porque ela entregou. Ela falou: isso aqui não é meu, pertence a ele. A tua vida não é tua, a tua alma não é tua, a tua casa não é tua, os teus caminhos não é teu, pertence a Deus. Tem pessoas que estão travadas até hoje dentro da igreja, porque ela serve a ela. Ela nunca serviu a Deus. E nos dias de hoje, irmãos, dentro da igreja, por que as pessoas saem? Por que os obreiros saem? Porque eles servem a ele. Ninguém quer viver o processo de submissão. Ele serve a ele. Ele serve a ele. Mas é interessante, irmãos, que Ana, ela entregou para o Senhor. E o que eu vejo aqui, irmãos, que quando Eucana via que Ana ficava triste, ele queria dar a maior parte para ela, né? Falou: olha, vou te dar a maior parte. Eu te amo, né? Eu não sou melhor que 10 filhos. Eu não sou, Ana. E Ana, ela ficava mais triste. Sabe por quê, irmãos? Porque ela se sentia mais doente, mais incapacitada. Ela se sentia menor. Agora, quando ela foi lá para o templo se derramar, se prostrar, porque o Salmo 51, 17 fala assim: porque o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. É interessante que quando ela chegou na casa de Eli, não teve facilidade não teve moção dobrada, não falou: eu sou maior. Você está embriagada, mulher. Você está embriagada. Aí ela começou a abrir o coração e quebrantar. Eu sou uma mulher popular de espírito. Aleluia. Irmãos, Deus, ele não trabalha com facilidade. Nunca que Deus vai tratar eu e você de coitadinho. Porque se tratar, irmãos, você dorme, você abaixa, você aceita o jugo de Satanás, você vai diminuindo, você não vai crescendo. Por isso que muitas vezes as pessoas dentro da casa de Deus não vivem a promessa, porque dá facilidade, aí a pessoa
A igreja de antigamente era assim, a pessoa tinha que se purificar, entender que era templo de Deus, tirar a cinza, remover a cinza, ter lenha boa, lenha que pega fogo, para depois tocar, para depois falar deste Cristo. Aleluia. Facilidade, irmãos. Aleluia. Mas Ana estava ali, irmãos. E Ana, ela passou todo esse percurso. Hoje em dia as pessoas querem só um milagre, mas não querem um trajeto para tratar o caráter, para viver o milagre de Deus. Porque o milagre de Deus é maior que aquilo que eu e você pensa, irmãos. O milagre de Deus não é só para encher coisas que eu e você da carne quer, mas é para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado. Então, por que eu falei não atenda a ser um choro de uma criança, irmãos? Porque teve um período da minha vida que eu vivi um pouco do silêncio de Ana e vivi a alegria de Ana. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar um testemunho meu da minha esposa. 8 anos atrás, eu e a minha esposa, eu sempre quis ser pai, e ali minha esposa ficou grávida, né? E ali ia se chamar Maria Eduarda. Aleluia, Deus poderoso. Glória. E aí, ela grávida, 8 meses e 1 semana mais ou menos. E um dia ela sentiu mal, e aí a gente foi para o hospital, né, onde faz aquela parte de ver a barriga, tudo, ultrassom, isso. E aí quando a gente saiu de lá, a nossa bebê estava com o coração parado. A gente foi com a saída, tudo, e dali a gente saiu, foi para o TID, e aquele sufoco. A minha esposa com fé que a criança ia bater o coração novamente, voltar. Eu com a Bíblia também lá fora. E era todo aquele percurso difícil. E ali a minha esposa ficou numa sala que tinha outras mulheres ali em gestação. E de repente colocaram a minha esposa em outra sala. E o pior, que a minha esposa estava com a criança morta na barriga, escutando o choro de outras crianças nascendo. E naquele dia tinha uma mulher viciada e ela não queria criança. Vai entender as coisas de Deus, mas nós queríamos a nossa criança, a Maria Eduarda. E quando foi 1h15 da manhã, a bebê nasceu no parto normal. E ali eu desci, minha esposa ficou, e aí eu tive que ir para a delegacia para fazer um boletim de ocorrência. 4 horas da manhã, porque antigamente não tinha WhatsApp, era SMS, isso? Isso. E aí eu estava lá, ela mandou uma mensagem para mim. Ela disse assim: olha, escuta o choro de todas as crianças, menos da minha. E ali, irmãos, eu lembro que 3 meses atrás eu morei com meus avós, fui criado por eles. Eu tinha perdido meu avô, e eu falei: olha, meu avô não vai ver a minha filha, não vai ver a neta dele. E eu lembro que quando eu fui no cemitério, eu enterrei a minha filha perto do meu avô. E quando eu cheguei em casa, irmãos, era um momento muito difícil, porque eu ficava com medo da minha esposa entrar em depressão. E eu olhava para aquele quintal, eu olhava para aquelas coisas, e eu nunca ouvi Maria Eduarda falar: papai. Nunca ouvi um choro da Maria Eduarda. Naquele momento, a minha casa era um silêncio, era uma tenda sem um choro de uma criança. Era uma área que estava sombria, uma área estéril. Não tinha fazer o quê? E às vezes andava e via um pai com uma criança, via uma mãe com uma criança, mas eu tive que passar aquele momento difícil. Mas depois de 8 anos, um dia eu cheguei e olhei para minha esposa,
E eu falei: você está com cara de mamãe, você está diferente. E aí ela foi fazer o exame, mas não me falou. Ia fazer uma surpresa. Mas quando eu cheguei, ela começou a chorar. Começou a chorar, não se conteve. E aí estava grávida. E aí o nome, a gente não sabia, ela escolheu Manuel, Deus conosco. E aí chegou o dia, essa epidemia, o dia do parto, irmãos, complicado, viu? E o parto da minha esposa foi muito complicado, irmãos. O inimigo se levantou novamente, tentou ceifar a minha esposa, tentou ceifar a minha filha. Mas os anjos do Senhor, como foi falado nesta noite, estavam lá. Aqui não, Satanás. Aqui não, espírito da morte. Porque aqui eu escolhi para dar vida. Vai nascer. Aí nasceu. E eu estava lá no hospital, irmãos. Segunda-feira. E pior que quando a gente chegou no quarto, Manuel chorava demais. Eu falava: é pentecostal, é filha de pentecostal. E a outra bebê, tinha uma outra mulher também com uma criança. Eu falei: eu acho que é da batista tradicional, não chora. A minha raça é pentecostal. Aí ficou, chorava. Irmãos, eu fiquei lá com o companheiro da minha esposa. Eu descia, almoçava. Na hora que eu subia a escada, o choro da Manuel. Só a Manuel chorando. E aí eu lembro que foi numa quinta-feira. Eu subi, e minha esposa já estava ficando assim, quase depressão pós-parto. Aí ela começou com mulher, melhorou, mas a Manuel chorava. Trocou de mulher no quarto, a outra criança, a mesma coisa. E só a Manuel chorando. E aí eu lembro que foi numa quinta-feira, eu almocei, e eu subi. E lá, irmãos, eles têm uma Bíblia. Assim, é católico, né? Eu ia pegar a Bíblia ali para mim ver. Eu lembro que eu sentei e aí eu peguei o celular. Naquela hora Deus falou comigo. Na hora que eu peguei o celular, Deus falou assim para mim: lembra, Sérgio? Eu falei: lembra o que, Senhor? Não lembra? Olha para esse celular. Não lembro, Senhor. Aí Deus falou comigo: lembra, filho, há 8 anos atrás, a minha serva disse que não escutava o choro da filha dela. Hoje, eu fechei a boca de todas as crianças para você escutar o choro da sua. Sou fiel ou não sou? Glória a Deus. Sou fiel ou não sou? Então eu sei. Agora Ana está aqui, ó. E calabaço, e calamarai. Está aqui nos braços dela. Sabe por quê, querido? Aquilo que é gerado no céu não traz volume na terra. Aquilo que é gerado lá, irmãos, não é para qualquer pessoa, é para a tua casa.
somos Deus. Aleluias. Vou entregar aqui, irmãos. Na hora que os varões estavam cantando louvor, o Espírito Santo me falava. Pessoas, nessa hora, pessoas que vocês conhecem, ou de alguém aqui, Deus está livrando de espírito sexual. Deus está curando esta pessoa. Nesta noite, o Espírito Santo está indo de encontro a esta pessoa, está dizendo para ela: tu nasceu homem, tu é homem, tu nasceu mulher, tu é mulher. Quem sabe, mamãe, você estava achando que o teu filho estava perdido, mas da mesma forma que ali o Espírito Santo brandou, Deus brandou na vida de ânimos, assim vai ser na vida do teu filho. Quem sabe hoje, meu filho, não sei se está no vício da droga, na Cracolândia, mas o mesmo Espírito, irmãos, está indo visitar ele. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma promessa com o teu ventre. O que ia nascer lá era para servir a Deus, para estar na casa de Deus, para estar na presença de Deus. Oh, aleluia. O Espírito Santo, irmãos, está operando nesta noite. Acalma-as. Pessoas vão voltar para a casa do Senhor. O homem não tem poder de convencer o homem, mas o Espírito Santo que está aqui nesta noite, ele tem poder. Ele está indo de encontro nesta noite. Oh, glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque tem vida que é escolhido por Deus. Porque tem pessoas que é escolhido por Deus. Tem histórias que é escolhida por Deus. Amém? Cantar só um pedacinho do hino. Acho que é o refrão do 577. Quanto perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quanto tu deixares honrar, maravilhas, amor, de morar, ó Senhor, a tua coração.
Jesus, oh Deus poderoso. Emmanuel. Manuel, ô Manuel. Você é uma bênção para todos nós aqui também, com certeza. Pai Celeste, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós nesta noite, por essa boa palavra que com certeza vem do céu para o nosso coração, como para o coração de muitos que estão assistindo dos seus lares e muitos que vão nos assistir amanhã também com mensagem matutina, Pai. Muito obrigado. Despede-nos agora em paz. Cada um que tem um pedido com amor e vida, seja no seu lar, seja aqui, ó Pai, nós intercedemos em favor dessas vidas. Por tua misericórdia nos atende, como teu servo evangelista Aminadab Santos Moreira, que está na UTI, Pai, mas está nas tuas mãos e nós oramos por ele, pela família dele. Tu pode restaurar aquela vida, ó Deus, porque as nossas vidas estão nas tuas mãos, Pai. Muito obrigado por tudo que fizeste. Agora despede-nos em paz, levando para os nossos lares, como nós trouxeste, guardados e protegidos pelo Senhor. Continua abençoando o teu servo, pastor Reinaldo, pastor Valmir e todos aqueles que estão chegando, Pai, para se tornarem teus trabalhadores neste lugar, para a glória do teu nome, Pai. E todos estamos aqui como servos para te servir, para fazer a tua obra, Pai. Muito obrigado. Despede-nos na tua paz. É a oração que fazemos em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, eu recebo. O amor de Deus, o nosso Pai, eu recebo. A comunhão e as consolações do Espírito Santo, eu recebo. Seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Vai encerrar. Em nome de Jesus.